Olá, nação cearense. No Ceará é assim de hoje. Nós vamos falar de uma pessoa muito querida aqui no estado, né? Uma mulher que contribuiu muito, né, com o seu trabalho para o jornalismo aqui do nosso estado do Ceará. Estamos falando nada mais, nada menos do que da repórter, né, policial, ex-repórter policial, Marilena Lima, né? Foi a primeira mulher a ingressar, né, nessa carreira de repórter policial aqui do estado do Ceará. Mas antes de começar a falar da Marilena, roda a vinheta. Havia um programa, né, aqui no estado do Ceará chamado Barra Pesada e ainda existe, né? Passou por alguns apresentadores, acho que 2, né? Então, se você ainda não conhece, não é da terrinha, ou se você quer relembrar, vamos relembrar aí a vinheta do primeiro programa, né? Como era, e o apresentador também. 10, 20 anos atrás, são esses que hoje estão assaltando no Cumbuco, no Beauty Park, no centro da cidade, que estão invadindo residências e violentando, que estão intranquilizando a cidade de Fortaleza, hoje, nos tempos atuais. Barra começa e eu já chamo a sua atenção para essa reportagem. Um homem cavalgava pelo Parque Leblon em Caucaia quando foi abordado pelos próprios sobrinhos que tentaram roubar o cavalo dele. Imaginou? A própria família. A vítima foi assassinada com mais de 10 facadas. Os irmãos fugiram logo após o crime. Eu quero dizer que eu tive a felicidade de conhecer a Marilena Lima, né, pessoalmente. A última vez que eu encontrei com ela foi ali na feira dos cabeleireiros, né? Eu sou cabeleireiro, dos salões. Então, eu fui pra feira e encontrei ela na fila do lanche, né? Foi a primeira vez que eu vi ela pessoalmente, só via pela TV. É uma pessoa muito simpática, muito amável, né? E conversei com ela alguns minutos e vi o quanto ela é tão assim amada, ela tem uma coisa especial, né? E eu agradeço a Deus por ter dado essa oportunidade de ter conhecido ela pessoalmente. Então, Marilena Lima foi a primeira mulher, né, a ingressar na carreira jornalística na parte policial, né? Então, ela fez história. Foi a primeira, né, a pioneira, ela fez história, muito querida pelo povo, pela massa, quando ela ia fazer suas reportagens, muito querida. E eu estou aqui satisfeito em mostrar para vocês esse vídeo. E antes quero até agradecer também a Rafael Trigueiro, né, que fez essa reportagem, né? Foi uma, como é que se diz? Uma tese que ele fez para o término do curso dele de jornalismo na Universidade de Fortaleza em 2015, né? E está disponibilizado aí no YouTube. Nós vamos pegar essas imagens, né, e transmitir para vocês. Tem algumas coisas que ficou um pouco baixa, ele perguntando, e a gente vai fazer uma adaptação, tá bom? Então, desde já eu quero agradecer ao Rafael por ter disponibilizado essas imagens aí na internet, para a gente poder também mostrar, né, no nosso canal, tá bom? Aqui o prédio onde funcionou sempre a Secretaria de Segurança Pública, e nesse local aqui era onde a gente tinha de estar todos os dias acompanhando os plantões policiais, o plantão. Olha, Marileninha! Olha, amor! Como é que tá, mulher bonita? Fica aí, rapaz! Minha amiguinha da casa do Rochedo! Mulher que tá com ela aí, reportagem aí? Pois é, rapaz. Esse aqui é o Pelé, é um dos personagens incríveis aqui da Praça dos Voluntários. E aí, senhor, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá o senhor? Tudo bom? Aí, cara! Como é que você tá? Tudo bom? Como é que você tá, meu filho? Oi, meu filho, tudo bom? Como é que tá? Oi, tudo bom, querido? Como é que tá? Aê, garoto! Uma pessoa inesquecível dentro da Jangadeiro. Oh, meu Todos Deus! comentam bem da Marilena Lima. Eu falei, eu preciso conhecer, porque já tem 2 anos que eu não conheço. Muito prazer, viu? Oh, meu Deus do céu, Prazer, obrigada, prazer querido, mesmo. obrigada. E você, meu amor, tudo bom? Como é que tá? Luciano!
Tudo bom, querido? Como é que você tá? Pois é, estamos aí na luta, né? Na caminhada. Aê, garoto! Tudo bom, meu filho? Como é que você tá? Grande abraço, querido. Olá, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem. Fazendo falta na TV, viu? Obrigada, querido. Reportagem é primeiro, viu? Obrigada, querido. Tudo de bom. Prazer. É a referência de repórter do bar é a Marilena, realmente. Obrigada, pessoal. A gente trabalhou muito tempo. Jangadeiro foram 15 anos, né? 15 anos. 14 anos, depois voltei, passei mais um ano. Você faz falta na televisão, viu, brasileira? Obrigada, querida. Muito bem, viu? Obrigadíssima. Quem não quer parte policial não gosta. É muita violência, pesado, né? muito Muito mais. difícil. A gente tem mais medo de... E aí, mulher, como é que tu bom, tá? E tá filmando por quê? Mulher, estão fazendo um documentário sobre Marilena Lima. Ai, é. Deu para vocês perceberem o quanto a Marilena ela é querida pelo público, né, pelo povo e também respeitada pelos seus colegas de trabalho, né, seus amigos repórteres, né. Então é uma pessoa muito querida aqui no estado. Mas vamos continuar de mais Marilena Lima. Bem, eu comecei no rádio, na Rádio Iracema de Maranguape, e depois de um tempo eu acabei sendo convidada para trabalhar no rádio em Fortaleza. O curioso é que foi para trabalhar no rádio esportivo. Eu acabei sendo também a primeira mulher a trabalhar no rádio esportivo. Eu fui convidada para trabalhar na Rádio Povo, no auge da Rádio AM do Povo. E o Barra Pesada eu comecei em 1990, desde o programa piloto, e desse período aí a gente foi até 2004. Trabalhei 14 anos direto na TV Jangadeiro. Eu trabalhava em rádio, mas eu também já tinha trabalhado na TV. Eu tinha passado pela TV Verdes Mares e nesse período eu estava fazendo Rádio Povo. E aí, quando a TV Jangadeiro começou a preparar a programação, a TV estava no ar só com um jornalismo ainda bem experimental, aí foi quando resolveram então colocar um programa policial. E aí o Tancredo Carvalho, que era o superintendente da TV Jangadeiro, conversou com o Tertuliano Siqueira, que era a pessoa que conhecia muito bem esse métier. E aí o Tertuliano Siqueira me indicou, disse, olha, a pessoa que pode fazer isso é a Marilena Lima. E aí o Tancredo me chamou e eu comecei a fazer o programa lá, do primeiro dia, desde o programa piloto. Eu já fiz o programa piloto para a emissora fazer os ajustes e botar o programa no ar. O plantão do IJF de ontem para hoje foi relativamente calmo, mas a equipe que entrou de plantão hoje de manhã já começa com um problema. O chefe da equipe pediu demissão do Instituto Dr. José Frota. Mas com relação às pessoas que deixam de comparecer ao plantão para trabalhar, a direção do hospital avisa que vai adotar, a partir de agora, medidas enérgicas. É para evitar que ocorra o tipo de coisa que vem acontecendo. Gente que falta ao plantão e, em decorrência disso, a população fica extremamente prejudicada em casos graves que dão entrada aqui no IJF. Como todo começo, né, nem tudo são flores, né? Vamos ver como foi o começo, né, da nossa querida Marilena Lima. Fala aí, Marilena. É uma área difícil, é uma área, sem dúvida, muito difícil, né? Você lidar com esse tipo de coisa, mas a gente trabalhava com muito boa vontade, mas tinham muitos obstáculos, a gente tinha de enfrentar muita coisa. E na época também o programa tinha uma característica muito diferente, que era muito um programa muito de prestação de serviços. Então a gente tinha estava andando pela cidade e quando se deparava com situações que mereciam a atenção, uma reportagem, a gente estava lá e a comunidade sempre aberta. Eu me lembro que tinha um quadro no Barra Pesada que chamava Os Santinhos do Dia, né? Como isso se originou? Esse foi um quadro que gerou uma explosão de audiência.
E era um quadro que, do ponto de vista, sabe, do que deve ser feito no jornalismo, ele era inteiramente inadequado, mas era um sucesso absurdo. Naquele tempo eu também não era jornalista, eu não tinha formação superior. E o quadro surgiu porque as delegacias naquele tempo, a pessoa acabava sendo presa por embriaguez, desordem, não sei o que lá, e ia para lá, para as delegacias. O quadro que a Marilena fazia, eu acho que chega a ser muito cruel para com os presos e não tem realmente respaldo nenhum. Você está desabilitando, desacreditando com as informações dos santinhos. Era um quadro que a Marilena tinha. Ela própria também ficou convencida a isso e largou. Mas durante muito tempo ficaram conhecidos os santinhos da Marilena, do Barra Pesada. Aqui no Ceará, todo mundo sabe que nós temos uma linguagem própria, né, que é o cearenseis, né? E uma dessas linguagens é o botar boneco, né? Todo mundo aqui sabe o que é botar boneco, é a pessoa que é inconveniente, que chega nos locais, né, e causa assim um certo desconforto, né? E no quadro também aí da Marilena Lima tinha um quadro botando boneco. Vamos ver o que ela diz sobre esse termo, né, tão usado lá no programa do Barra Pesada. O botando boneco era aquela história lá dos santinhos do dia, né? Porque era, na época tinha esse termo. O que você estava fazendo? Nada não, estava só botando boneco. Ou seja, estava só fazendo besteira na rua, entendeu? Brigando, discutindo, ou bebeu demais, ficou, sabe? Essas coisas assim, botando boneco era isso. Isso pegou demais também. Agora tinha uma questão também. Se a gente chegasse na delegacia, o delegado, tá aí, todo mundo que foi preso hoje, quem é que vai falar? Então, quem queria falar, ficava. Se alguém dissesse, olha, eu não quero falar, então não falava, não aparecia. Mas aí, esse quadro, na verdade, eles iam para ali porque muitos queriam cantar, muitos queriam mandar recado para a namorada, para a mãe, e essas coisas assim. Acontecia, era uma coisa meio cômica, era uma coisa engraçada assim. Agora, não tinha essa história de pegar ninguém para obrigar a aparecer. Se a pessoa dissesse, não, eu não quero aparecer, então não aparecia. Mas tinha casos em que delegados queriam coisa do tipo que a pessoa aparecesse, fosse obrigada a aparecer. Aí eu digo, olha, para a televisão você não é obrigado. Ah, mas tem que aparecer, não é obrigado. Então, eu tive muitos atritos com delegados que queriam isso. Mas teve um que um dia teve uma certa discussão comigo, mas na delegacia mando eu. Eu digo, mas na minha reportagem mando eu. Porque uma coisa é o trabalho jornalístico, outra coisa é o trabalho da polícia. Então, não faz sentido, se a polícia não tem a capacidade de ir lá, de descobrir o crime, problema dela. Agora, a gente ser utilizado ferindo um dispositivo constitucional é que não tem a ver. E então, eu fiquei muito mal em muitas situações, porque tinha muito jornalista que ficava muito bem, que concordava com isso, entendeu? Que se prestava a esse tipo de papel. E isso não é legal, isso não é correto. Mas tinha muito delegado que tinha muita a questão da influência, e isso acabava quase ultrapassando, vamos dizer assim, os critérios que a gente tem de apurar uma notícia. Ou seja, eu não tenho como deixar, eu vou atrás de uma matéria, eu vou ouvir. Aí, de repente, eu me deparo com um detalhe que não agrada o delegado. Por isso eu vou deixar de fazer a matéria, eu não posso deixar. Tinha alguns delegados, pessoas boas, pessoas atenciosas, mas tem uma questão que a gente precisa ter bem esse discernimento. Para a grande maioria da imprensa, o bom delegado é aquele delegado que é bonzinho com a mídia, que liga para passar a ocorrência, e é essas coisas assim, que usa a mídia, sabe, para se promover. Esse é que é o bom delegado. Na verdade, nós tínhamos problema com 3 delegados, constante. Era o Roberto de Castro, era o Juninho Batista, era o Hélio Marques. Um está na atividade, só um, que é o Hélio Marques. Roberto de Castro tinha outro desenvolvimento, chegou a morrer um rapaz dentro da delegacia dele, espancado dentro da delegacia dele, no 19º distrito, e depois ele veio dando uma entrevista dizendo que o rapaz tinha sido vítima de uma comida de uma panelada, que tinha feito mal.
E o cara estava com os ossos tudo quebrados, segundo o próprio testemunho na época, era o Dr. Francisco Simão, que era o diretor do IML. E então trazia essas coisas, esses problemas quando você dava alguma informação que contrariava os delegados. Mas no geral eram esses três. O resto a gente tinha uma boa relação. Muitos deles muito bons, pessoas boas, que trabalhavam realmente para a sociedade. Agora outros faziam mal. Noção de ética tinha, mas de procurar, não é, cuidar de algumas questões. Sempre essa noção eu tinha. Agora, a noção realmente do procedimento jornalístico, eu vim ter com a formação superior, quando eu tive a formação superior. Antes disso, a pessoa não tem essa noção. A gente segue muito a orientação dada pela emissora, a coisa muito instintiva, né? Que a pessoa vai, o que tem a obrigação é de mostrar o que está, entendeu? Eu acho que a verdadeira noção vem com a formação superior, que não é, ninguém queira dizer que é a mesma coisa, alguém que não tem uma formação superior em jornalismo para ter a noção de como fazer jornalismo. Não é a mesma coisa. Houve uma época aqui no Ceará que tinha um pistoleiro chamado Mainha. Quem é cearense da terrinha sabe muito bem do que eu estou falando, né? Um pistoleiro temido, né? Que foi atribuído às costas dele milhares de assassinatos, né? E a Marilena, ela teve, né, a oportunidade de entrevistá-lo e tudo. E, assim, na visão dela, ele não era esse monstro que a mídia toda propagava, né? Vamos ver o que é que ela tem a dizer sobre o Mainha. O Mainha não foi um santo, mas eu tenho um ponto de vista sobre a história do Mainha, porque, assim, a primeira coisa é que o Moroni, ele foi um xerifão midiático, que quando ele assumiu cargos como secretário de segurança, por exemplo, ele tinha objetivos muito claros, que era exatamente alcançar o que ele acabou alcançando, que se promover e chegar a ocupar cargos políticos como até hoje ele ocupa. E no caso, na época, o caso do Mainha teve repercussão nacional, foram atribuídos 86 assassinatos ao Mainha. A revista Época, naquele tempo, saiu com uma matéria enorme, o maior pistoleiro do Brasil e coisa e tal. Mas a verdade é que o andamento dessas coisas, apesar da história do maior pistoleiro do mundo, que teria sido preso pelo Moroni, que ele não foi preso pelo Moroni. Eu acho que a única vez que o Moroni chegou mais perto do Mainha foi quando ele foi levado para ser apresentado à imprensa. A prisão do Mainha foi feita pelo Crisóstomo, o delegado Crisóstomo, sozinho e sem qualquer tipo de reação. Mas, de fato, as informações são de que a polícia não conseguiu provar esses crimes. E, de acordo com o relato de pessoas da área jurídica, o Mainha teria sido condenado por apenas 5 assassinatos. E esses 5 assassinatos não foram provados pela polícia. Foi o Mainha que chegou diante do juiz, o Jucide Peixoto do Amaral, e disse: doutor, esses foram os crimes que eu cometi. E por esses que ele confessou ao Jucide Peixoto do Amaral, é que ele teria sido condenado. Marilena, pelo fato de você ser uma repórter policial e ter convívio com esse tipo de pessoas, nunca te passou pela cabeça assim de ter medo, né? De fazer esse tipo de reportagem, algum tipo de represária? Acho que não. Acho que eu não tive tempo de, sabe? Agora tem uma coisa também, eu trabalhava um trabalho muito corrido, e aquela realidade ali que todo mundo sabe como é, mas quando eu saía da rua, que eu chegava em casa, o tempo que eu tinha era de cuidar das minhas filhas pequenininhas e tudo, e então eu nem sequer via televisão, sabe? Então acho que eu me desligava mais por isso. Mas era uma área de muito risco, de muita, sabe? Infelizmente era assim. Eu nunca enfrentei qualquer tipo de problema de ser desrespeitada ou ofendida em delegacias por preso. Nunca. Nunca aconteceu.
Houve um caso aqui no Ceará que repercutiu no Brasil todo e olha, assim, no mundo, né? Foi o caso dos portugueses, né? Empresários portugueses, não me lembro quantos, se eram 3 ou eram 5. Eles vieram passar aqui as férias, não sei se foi Réveillon, não lembro. E eles foram brutalmente assassinados, né? E a Marilena, ela foi incumbida, né, de fazer essa reportagem lá em Portugal, né? Onde foi levado os corpos. E vamos ver o que a Marilena tem a nos dizer sobre esse episódio que foi tão triste para o nosso estado, né? E para também a nação portuguesa. O Wagner Borges era o diretor de jornalismo da TV Jangadeiro. E o Wagner chegou e disse: Marilena, alguém tem que ir para Portugal acompanhando esses corpos. E eu quero saber o seguinte: você quer ir para Portugal porque o Chagas só vai se você não quiser ir, porque ele é o diretor do programa e quem é repórter é você, e portanto, quem é que vai? Você vai querer ir? Eu disse: vou. A chegada dos corpos dos empresários portugueses ao aeroporto de Lisboa gerou, sem dúvida, uma grande expectativa e comoveu a população em Portugal. E a Marilena tem um protagonismo muito grande porque foi a pessoa que foi escalada para poder acompanhar todo o processo, até, né, o desfecho, que foi a confirmação do assassinato dos portugueses, né, na barraca Vela Latina, lá na Praia do Futuro. Na realidade, ela trabalhou bastante, na minha opinião, até porque dentro do plantão dela, né, dentro daquilo que era o horário de trabalho dela, ela estava lá muito atenta, conversando com as fontes, com a polícia, acompanhando isso tudo, né, e isso envolveu a produção do programa, a produção do jornalismo, né, e principalmente esse trabalho que todo veículo de comunicação faz, e a gente, ao devolver essa troca de informações, nós levamos aqui para lá, que também foi acolhida pela RTP, que recebeu todo o suporte para poder fazer o desfecho daquilo que era a suíte didática da matéria, né, que é exatamente o final do trabalho e o sepultamento dos corpos portugueses, né, na sua cidade de origem. Aí eu fui. Foi um desafio grande, não é? Porque eu viajei sozinha, fui nesse mesmo avião, isso já tem um clima assim muito pesado, e eu fui para Portugal para chegar lá e encontrar uma equipe da RTP, que a gente tinha de produzir as matérias através da RTP, e depois viajar coisa de 70 quilômetros para poder transmitir as matérias aqui para Fortaleza. A gente mandava através da RTP. E aí nós fomos lá acompanhar tudo isso, e um ambiente também delicado, né, onde as famílias, uma situação de muito sofrimento, de muito constrangimento. Foi um trabalho desafiador. E depois desse trabalho todo, dela ter se deslocado de Fortaleza para Portugal, ter feito aquela matéria, né, era uma matéria que ia, né, fazer um alavanco na vida da Marilena, acabou não indo ao ar no programa do Barra Pesada. Todo mundo ficou sem entender, né? Mas vamos ver o que ela disse sobre isso. A matéria acabou não indo no Barra Pesada. Não dá para entender assim por quê. Acabou indo só no Jornal da Jangadeiro. Não é? Porque a matéria de uma coisa com a repercussão que tinha esse fato, né? Não deveria haver muita justificativa para que a matéria não fosse no ar no Barra Pesada, e não foi. Foi apenas no Jornal da Jangadeiro. Mas essa não foi a única viagem que a Marilena fez, né? Teve uma no interior de Pernambuco, que era justamente para investigar, né, uma plantação de cannabis, né, de maconha, cocaína. E a Marilena, ela foi sem ter o apoio praticamente dos policiais, né? Tinha que atravessar um rio, né? Esse rio tinha piranha, era uma coisa assim meia sinistra, né? E a Marilena, como sempre, ela nunca regou, né? Ela sempre arregaçava as mangas e estava lá. É por isso que ela é uma repórter querida pelo povo, porque ela sempre estava ali atrás da notícia. A Polícia Militar aqui em Fortaleza acabou localizando um homem que estava com uma pequena quantidade de droga. Com essa quantidade de droga, a polícia acabou chegando ao nome de uma pessoa que estava fornecendo grandes quantidades de droga aqui para Fortaleza, no caso maconha. E os policiais acabaram indo até Pernambuco com esse rapaz e acabaram se deparando lá com uma situação absurda, que foi exatamente a plantação de maconha. Eram hectares de plantação de maconha, isso no leito do Rio São Francisco. E ela chegou para mim: ó, o negócio é sério.
vamos ter que ir a Cabobró. Eu, o quê? Sem assim, de jeito do nada. Vamos lá, eu só quero passar em casa. Vamos lá. Passamos na casa dela, botamos equipamento e se mandamos. Meu irmão, polícia na frente e a gente atrás. A gente chegou na fronteira do Pernambuco com o Ceará, a gente recebeu através de rádio, polícia, que a polícia de lá de Pernambuco não ia dar apoio nenhum a gente. Né? A gente da imprensa, como também os policiais que estavam com a gente. E isso os presos na viatura também, e aquele carro lotado e tal. E aí, Marilena, vamos embora, Magal. Vamos embora. Chegamos em Cabobró, entramos com aquelas viaturas da Polícia Civil, a cidade já ficou, né, logo todo mundo agitado, olhando aquilo que é e como é que vai ser, o que foi que houve. Nós chegamos na cabeceira do Rio São Francisco, os caras presos disseram, olha, a ilha, que a ilha, o que eles falam, é o local onde faz a plantação de maconha, é do outro lado do Rio São Francisco. Aí eu tremi, velho, Puxa vida, quando eu vi aquele montão d'água, e o cara e a polícia, a gente vai, vocês vão, a Marilena Miguel, vamos embora. Conseguimos alugar um barco, e o dono do barco foi lá falando assim, olha, gente, eu vou levar vocês. Mas a gente vai ter que ter muita sorte, porque nessa travessia eles podem atirar no barco e afundar o barco, e você sabe que São Francisco tem muita piranha, bicho. Aí a adrenalina veio lá em cima. E isso já foi meu dia, 1h da tarde, entramos nesse barco e seguimos. Preso, polícia e reportagem. Cara, plantação de maconha que me cobria. E quando a gente entrou nessa ilha, a gente só viu os caras que plantavam lá as drogas, correndo pelo meio do mato, tiroteio comendo, e a gente lá filmando aquela correria toda. Eu procurava a Marilena, não achava ela aqui, no meio do mato, a gente viu até a fronteira do Ceará, sendo guiado pelos traficantes, sabe, olhando por onde a gente ia para atirar na gente, e a polícia dando proteção da gente. Até a fronteira do estado do Ceará, a polícia de Pernambuco foi embora e a gente veio embora para Fortaleza. Graças a Deus fizemos um trabalho muito bom, um trabalho que repercutiu pra caramba. Depois de tanta espera, começa finalmente a nossa viagem pelo Rio São Francisco até o plantio de maconha. Isso aqui, apesar de tanta beleza em volta, ainda não é o sonho que eu sempre tive de viajar pelo Velho Chico. Porque, na verdade, todo mundo que vai aqui viaja também com muito medo. Porque o que a gente vai encontrar lá do outro lado pode ser, sem dúvida nenhuma, a força dos traficantes de drogas. E ela fez isso lá, andou de barco, atravessou, foi para o lado do tráfego e teve problemas seríssimos lá, quase enfrentando os bandidos, descobriram que eles estavam lá, tiveram que dormir embaixo de carro, escondido no mato, um negócio de loucura. Hoje eu não faria a mesma coisa. Para você fazer um tipo de material, você teria que ter uma boa cobertura, uma proteção policial. E ela foi na cara. A única coisa que quando ela chegou, que ela me disse, olhou para mim e disse assim, velho, tu quer me matar. Gente, por outro lado, você tem uma profissão no caso da Marilena, de repórter policial, né? Viver diariamente nas delegacias, né? Fazendo aquelas reportagens, aquelas chamadas. Ela acabou casando com um policial, né? Você vê, você quando tá no meio, né? Você... praticamente tem convivência com o pessoal do meio. E a Marilena acabou casando com um policial, né? Vamos ver o que é que ela fala, né, desse grande amor da vida dela. Eu não conhecia o Isaac no trabalho, no dia a dia, entendeu? Eu fui descobrir através do pai dele. O pai dele era um cidadão que era da polícia, e a gente conhecia o seu Isaac. Aí ele diz, um dia ele falou, né? Ele falou sobre o filho dele e tal. E o filho do senhor? Tal. Pois é, o meu filho e tal, tá lá em casa. Mas o filho do senhor ainda é solteiro, que era esse policial. Ele é solteiro e tal. E depois, foi quando houve assim alguma aproximação que não tinha nada a ver com o meu trabalho, com a ocorrência e tal. Foi quando eu conheci ele assim e acabou acontecendo da gente se casar, até hoje, são 22 anos. Vida de repórter policial é muito árdua, né? Muito dura. Será que a Marilena algum dia passou pela cabeça, né, em desistir dessa profissão? Vamos ver o que ela tem a dizer sobre isso. Eu pensei até o dia que eu desisti, né? Primeiro, eu saí da primeira vez, né? Que eu saí em 2004. Eu estava no meu limite mesmo do estresse, das coisas. Desestimulada também, porque as tentativas de fazer alguma coisa,
diferente, eu não conseguia, e aí isso acabou me desestimulando bastante. Aí na época eu resolvi me candidatar, pedi demissão da empresa, só que pouquinho tempo depois a Jangadeiro me chamou de volta. E aí a Jangadeiro, não, olha, vai ser uma coisa diferente, vai ser um trabalho mais, matérias especiais e tal. Mas aí não estava dando legal, entendeu? O meu trabalho deu certo com o público, porque tem 5 anos que eu me desliguei da televisão. E hoje, até hoje, em todo canto que eu vou, as pessoas, Marilena, onde é que você está? Você tem que voltar. Tem gente que ainda diz, eu lhe vejo todo dia. Não sei como, mas eu tenho um carinho muito grande do público. Então as pessoas ficam, ainda tem esse laço depois de tanto tempo que eu estou desligada da TV. Ela procura fugir um pouco a essa estereótipo que ela acabou ficando marcada. Mas o telespectador sempre marca muito aquela onde você foi mais visível. O Rafael Trigueiro perguntou, já para finalizar, o que é que a Marilena achava da ideia dela ser entrevistada, né, sobre a respeito da sua carreira. Claro que mais do que merecida, né, Marilena Lima. Vocês já viram aí pela toda essa trajetória dela, que é uma repórter respeitada e merece também nossas homenagens. Vamos ver o que ela, né, falou para o Rafael sobre essa iniciativa, que foi muito louvável do Rafael, né, ter pego esse guincho, né, para finalizar o seu trabalho lá da faculdade, né, e ter escolhido a nossa Marilena Lima, nossa querida Marilena. Olha, eu sei lá, eu fiquei assim... Fiquei pensando assim, achei legal porque o trabalho da gente é uma coisa, sei lá, tão difícil, e eu acho até que pouco compreendido por muita gente, né? Mas eu achei legal de repente chegar e falar coisas que na própria televisão, onde se trabalhava, ou em outros meios, é muito difícil de a gente falar, dizer o que era e como era. Em toda andança das nossas vidas, seja em profissão que for, né, sempre baixa aqueles arrependimentos, algumas coisas. Isso é normal, né? Mas assim, no caso da Marilena Lima, será que ela se arrependeu de alguma coisa, né? Vamos ver o que ela tem a dizer para finalizar essa reportagem. Não. Eu tenho muita consciência de que sempre trabalhei me sentindo naquela de fazer o meu trabalho da melhor forma possível e procurando, na medida do possível, não fazer injustiça com ninguém. Tenho minha consciência tranquila. Gente, eu não sei vocês, mas eu adorei, né, fazer a compilação desse vídeo, né? Como você já sabe, peguei, né, material já pronto do Rafael Trigueiro, que agradecendo novamente, né, pelas imagens. E para mim foi muito prazeroso, né, fazer essa compilação desse vídeo sobre essa repórter tão amada e tão querida aqui da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará. Quero dizer que a Marilena hoje em dia ela é escritora, ela é produtora, né? Ela faz pequenos filmes, né? Tipo curtas, né? Tem muitos filmes lá no canal dela, inclusive eu sou inscrito no canal dela. E se você quiser conhecer mais um pouco desse outro lado da Marilena Lima, né, como produtora de vídeo, né, como diretora, né, você pode dar uma passadinha lá no canal para ver todos os vídeos. Eu já vi todos e gostei de todos, né. Lá na descrição eu vou deixar o link do canal dela para você clicar lá e ver, né, o canal dela e também seguir ela, né, se inscrever no canal dela para futuros vídeos, quando ela colocar vocês possam ver, tá bom? Eu agradeço a todos, né, pela paciência, por esse vídeo ter ficado um pouco extenso, né, mas de qualquer maneira foi um vídeo muito prazeroso. Se você já é inscrito, continua assistindo nossos vídeos. Se você caiu aqui de paraquedas, né, pode se inscrever aqui no nosso canal, pode deixar seu like e dar seus comentários, tá bom? Eu agradeço a todos e até a próxima produção.